Palavra tremenda aqui, que foi comentado, inclusive, por pessoas que nem frequentam essa igreja, mas que elogiaram ele também. É o Andrezinho, filho do pastor Carlinhos. Eu estou dizendo isso porque hoje é dia do aniversário dele, irmão. Vocês podem dar um aplauso ao Andrezinho aí. Glória a Deus. Deus continue abençoando ele, em nome de Jesus. E eu não poderia também deixar de dizer também, já que o assunto é aniversário, de dizer que no dia 2 de julho foi aniversário do meu neto Vitor. Gente, dê um aplauso ao Vitor também, irmãozinho querido também. Amém. Aleluia. E dia 15 de setembro será o meu aniversário, não esqueçam, viu? Amém. Irmãos, irmãs, é sempre uma alegria estar falando com vocês, porque quando nós nos reunimos aqui, nos reunimos em nome do Senhor Jesus, e é claro que dessa reunião, a bênção acaba necessariamente fluindo. A Bíblia diz assim que é na comunhão que o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre. Então, você sairá daqui abençoado, abençoada de alguma maneira, porque esse lugar é um lugar maravilhoso. Eu estava hoje meditando, até ia falar sobre isso, sobre quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Colossenses, e ele expressa um sentimento ali interessante. Nós podemos até ler essa passagem só para fazer uma introdução àquilo que nós vamos falar. Abra sua Bíblia na carta aos Colossenses, no capítulo 1. Diz assim, no capítulo 1, no verso 24, Colossenses 1, 24. O pregador já começou bebendo água já, hein, irmãos? Olha só. Mas o domingo é dia do frangão salgado, não é verdade, irmãos? Diz assim, prestem atenção no texto que ele diz aí, porque eu tenho sentido assim, a necessidade de falar com toda a igreja sobre a relevância que é uma reunião em que se cultua o autor da vida. Seja aqui na igreja, seja na célula, seja onde for, mas onde o personagem central e principal está, é lugar de bênção. E aqui nós vimos uma manifestação do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aqui, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos assistido os noticiários, e volta e meia aparece lá o plantão do Jornal Nacional, o plantão da Globo News, enfim, os veículos de imprensa. Esses veículos de imprensa sempre noticiando situações que estão sendo vivenciadas pelo meio político e que diretamente nos alcança e que, na maioria das vezes, nos deixa apreensivos e cansados, preocupados e às vezes desesperançosos.
E aqui o que nós percebemos é o apóstolo Paulo dizendo que ele se alegra com o sofrimento. É um aparente paradoxo que nos é apresentado aqui nesse versículo. Eu me alegro nos sofrimentos. Mas o apóstolo Paulo, ele está ensinando a mim e a você a enxergar a nossa existência não como um momento de sofrimento que nós estamos vivendo, mas como uma história. A Bíblia nos ajuda a isso. Por que que muitas vezes, no momento de depressão, de tristeza, de angústia, nós abrimos a Bíblia e lemos um versículo que muitas vezes não tem nada a ver com o quadro que nós estamos vivenciando, mas aquela palavra, quando ela penetra nos nossos olhos, ela cai no nosso entendimento e atinge o nosso espírito, ela abre a nossa visão para algo além de uma segunda-feira, para algo além de uma sexta-feira. Já perceberam como nós ansiamos pela sexta-feira? Mas quando nós abrimos a palavra, embora esse momento presente seja um momento de dor, de angústia, de conflito, de contradição, eu não vou perguntar para você, mas você que está me ouvindo, e quem sabe você que está me vendo pelas redes sociais, talvez esteja enfrentando nesse momento um grande paradoxo. Porque afinal de contas, você crê em Deus, busca Deus, vai à igreja, ora, jejua, mas aparentemente as coisas continuam na mesma. E aqui o apóstolo Paulo, ele está vendo que ele está sofrendo, mas aquele momento ele é transitório, é algo mais sublime, que aguarda não somente a ele, mas a igreja. Por isso que ele diz, olha, eu estou sofrendo aqui, mas quer saber de uma coisa? Eu estou sofrendo por uma grande causa. Porque às vezes nós estamos numa roda de amigos e contando as histórias mais engraçadas. Quem sabe até algumas que o pastor Horácio contou para vocês. Mas nem sempre aquele momento é tão relevante, porque ele vai acabar. Ele não se projeta na história. Mas quando compartilhamos de coisas concernentes à palavra de Deus, de alguma maneira, essa palavra nos conduz a enxergar algo muito mais profundo, transcendente, e por aí a coisa vai. Ele vai dizer para nós, inclusive o pastor Elton citou aqui, Efésios capítulo 3, verso 14, onde o apóstolo Paulo diz, por esta causa eu me coloco de joelhos. Qual causa? Da igreja. Sabe, irmãos, o que nós vivemos aqui, apesar de muitas vezes, pelo mundo secular, ser visto sob um outro ângulo, com uma outra opinião, mas é aqui que nós temos, como banquete, as palavras de vida eterna. O apóstolo Paulo, ele sabe que o momento é de sofrimento, mas é um sofrimento que alegra, porque ele sabe que esse sofrimento redunda num peso de glória. Ele mesmo diz isso, depois na doutrina ele vai dizer isso, reduz num peso de glória. E ele diz, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Ele está dizendo que ele se tornou ministro.
E o ministro, do ponto de vista bíblico, é o servo. O ministro, do ponto de vista bíblico, essa expressão não é um cargo como nós vemos nos dias atuais. Ministro da saúde, ministro da economia, ministro, enfim. Mas é um servo que nós poderíamos entender aquele que batalha mesmo, que pega o serviço mais pesado. E quem está falando isso aqui era um homem com uma condição social extremamente privilegiada, com uma capacidade intelectual que suplantava muitos daquela época. Um homem que entendia de todas as coisas, das ciências, da filosofia. Ele discute em Atenas com os filósofos estoicos e epicureus. Nós temos lá essa passagem no livro de Atos. Esse homem, ele tinha o título de cidadão romano. Esse homem, ele tinha o sangue nobre. Mas ele entendeu que tudo isso não tinha sentido se ele não abraçasse uma causa que pudesse vir além daquilo que nós estamos vendo. Porque toda a glória do homem, a Bíblia diz isso, é como a neblina. É que nós percebemos isso na história. Grandes homens, homens de grande relevância social, de grande conhecimento, de grande poder, de repente passam por essa existência e se vão e não deixam marcas. Esse homem aqui fez o caminho contrário. Ele saiu de uma posição de notoriedade e foi a uma posição de ministro. Ganhou o cargo de ministro. Uma palavra tão falada nesses dias e tão cheia de glamour em nosso meio, mas que do ponto de vista bíblico é aquele que, como poderíamos dizer, um servo humilde. E ele diz que ele se tornou ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a ele atribuída de apresentar plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi quebrado o sigilo espiritual sobre esse mistério. Quantos têm visto aí na televisão a quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo de e-mails, quebra de sigilo bancário? Nós estamos vendo aqui agora que havia um sigilo que foi oculto para as gerações passadas, mas que agora esse mistério, ele chega a mim e a você, ele é quebrado, ele é aberto, ele é descortinado diante de mim e de você, que somos a igreja do Senhor. Você pode dizer um amém bem baixinho aí? Aleluia. Irmãos, eu gostava de assistir, ainda gosto, porque ainda tem gravações, as pregações do Myles Munroe. E numa delas ele tem uma pregação cujo tema que é uma terra de reis ignorantes. E aí ele faz a introdução dessa pregação, dizendo que quando ele diz reis ignorantes, ele não está usando a palavra ignorância no aspecto pejorativo, no aspecto de xingamento, não. Ele está usando a palavra reis ignorantes no aspecto de que nós não conhecemos os mistérios de Deus e fomos colocados aqui para reinar, mas muitas vezes sem conhecer esses mistérios. Na carta aos Gálatas, ele chega a dizer, se não me engano, no capítulo 4, no início, ele fala assim, olha, que ainda que a pessoa seja filha do Senhor, mas ela, enquanto ela não discerne as questões espirituais, ela se equipara ao próprio escravo daquela casa. Por que isso? Porque há um mistério, a Bíblia diz, que esteve oculto desde todos os séculos e de todas as gerações. É o que está dizendo aí. Mas que agora ele foi manifesto. Manifesto a quem, irmãos? A todos os seus
santos. Esse mistério foi manifesto àqueles que não querem saber dele? Não. Foi manifesto a quem? A todos os seus santos, que somos quem? Nós. E qual é esse mistério? É Cristo em vós, a esperança da glória. Porque a esperança da glória é Cristo em nós. E aí nós voltamos naquilo que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele fala, se nós esperamos em Cristo apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos seres desse planeta. Mas a esperança da glória, e aí nós não adentraremos nesse mérito, porque eu quero falar um pouquinho também sobre um outro aspecto, totalmente ligado com isso aí, mas a esperança da glória, você pode experimentar ela aos domingos. Depois de um almoço reforçado, você toma uma limonada, come um doce de leite, ali pelas 3 horas da tarde, você tem que ir a um lugar onde só tem você ali. E quando você sai daquele lugar, você fala, eu preciso de Cristo. Sabe, irmãos, porque tudo aquilo que ficou para trás, na verdade, é a nossa essência. Eu não sei por que os irmãos e as irmãs estão rindo. Irmãos, nós somos aquilo. Nós literalmente somos aquilo. Eu não vou entrar por isso aí não, mas eu penso muito sobre isso. Quando eu vou, por exemplo, a um velório onde a pessoa já faleceu há algumas horas já, nós percebemos isso, quanto o nosso corpo, a nossa estrutura física é frágil. E qual é a proposta do Cristo? Em 1 Coríntios capítulo 15, é o chamado corpo glorificado. Oh, glória! Aí, irmãos, é demais. Aí é glória mesmo, porque o outro não, irmãos. O de domingo, esse é crise. Amém? Mas ele vai dizendo, aí ele diz isso, esse é o grande mistério. Na verdade, o Cristo veio para transformar a mim e a você, e nós sairmos dessa vergonha que é o nosso corpo. Bom, o apóstolo Paulo entendia isso muito bem, e por conta disso ele deixou um monte de privilégios e toda uma estrutura de vida que muitas vezes a gente, olhando assim superficialmente, sem compreender, nós podemos dizer que aquele homem não pensou muito bem no que ele tinha a perder nesse tempo. E na verdade, queridos, abraçar o Evangelho é perder tudo para esse mundo mesmo. Não duvidem disso não. Se você quer perder, abrace o Evangelho, mas você vai ganhar coisas muito maiores e duradouras e eternas em nome de Jesus. Amém? Vamos refletir aqui sobre o livro de Marcos, no capítulo 15 do Evangelho de Marcos. Eu quero ver com vocês um momento aqui. Irmãos, as irmãs vão lembrar de mim no domingo que vem. O apóstolo Paulo, irmãos, eu estava com o microfone distante aqui. Uma vez eu estava pregando aqui, eu segurando o microfone e o copo d'água e falando com muito entusiasmo. Na hora de beber água, eu inverti os dois, irmãos, foi terrível, foi um mico. Muito bem. Marcos capítulo 15. Vamos ver aqui uma das coisas que Paulo enxergava com muita clareza. A partir do verso 33, o escritor desse evangelho, ele vai narrar
o momento então da morte do Cristo. E diz assim: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? O que essa passagem tem a ver com o que nós discorremos sobre Colossenses capítulo 1? Quando o apóstolo Paulo diz que ele se alegrava no sofrimento, é porque ele entendia que mesmo nos momentos de dor, nós conseguimos tirar uma essência de vitória, na medida em que os ensinamentos emanam da palavra de Deus, que é proferida na igreja de Deus, por quem ele sofria e por quem ele lutava. Porque quando você saiu da sua casa nessa noite, ou nessa tarde, ou quando você ligou aí o seu aparelho celular para nos acompanhar pelas redes sociais, você com certeza estava na busca de algo que pudesse lhe dar uma esperança. E essa esperança, ela está saindo agora deste lugar, para os seus ouvidos, para a sua alma e sobretudo para o seu espírito. Porque lendo esse texto, nós vamos enxergar que muitos de nós que estamos aqui, estamos inseridos dentro dele. A Bíblia está dizendo aqui, de um momento, ela diz: e houve trevas sobre toda a terra. No momento de angústia, e isso a psicologia explica, talvez a Cíntia possa me corrigir depois, não publicamente, naturalmente, viu, Cíntia? Amém? Mas durante o momento de angústia, acontece um fenômeno conosco chamado estreitamento de consciência. No momento de angústia, a nossa visão, e não a nossa visão física, mas a nossa visão do psique, e que afeta a nossa visão espiritual, ela faz com que nós venhamos a superestimar os momentos de crise. O apóstolo Paulo, ele poderia estar nessa situação, porque ele dizia que ele estava em sofrimento, e aquele sofrimento a que ele estava submetido, poderia ter dele duas reações possíveis. A primeira delas é, diante do sofrimento, ele sucumbir, regredir, voltar atrás, desanimar. Mas a segunda delas é enxergar o dia seguinte. Não somente o dia seguinte no aspecto do nosso calendário romano, mas os tempos vindouros. O mais ainda, a eternidade. A Bíblia diz que havia trevas, e tem momentos na nossa vida que assim nós olhamos para a direita, está ruim, para a esquerda pior, para frente um caos, e se quisermos retornar, não tem jeito. A Bíblia está nos chamando a pensar sobre isso aqui. Como estão as nossas expectativas para os dias vindouros? Porque percebam bem, na medida em que nós não enxergamos a eternidade, a dor presente
nos é muito intensa. Se nós não abrirmos essas escrituras, que nos ensinam a olhar para a história e não para o dia, aquilo que nós estamos vivendo, nos é muito doloroso. A Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 3, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e colocou no coração do homem o que? A eternidade. E vejam bem como é que nós trabalhamos essa perspectiva. Quando estamos numa festa, não queremos ir embora, somos os últimos a ir embora. Às vezes até ficamos para ajudar a lavar os pratos, depois da galinhada e tal, conta a história. Porque queremos eternizar aquele momento. Mas da mesma maneira, quando estamos enfrentando uma adversidade, parece que aquilo nunca vai acabar. E aí a nossa mente vai sendo amassada, a nossa visão espiritual vai se acabando, e nós olhamos e de repente nós estamos diante de trevas. Daí eu me pergunto, qual tem sido a minha reação diante das trevas? Porque se no momento de dor, eu olhar para o momento de dor, eu paro a minha história, não querendo ser dramático, mas ao mesmo tempo sendo, corro o risco de cometer um suicídio. Porque o suicídio nada mais é, e eu tenho que tomar muito cuidado, nem vou olhar para a Cíntia muito, mas é mais ou menos isso aí. Você não consegue enxergar o depois. Aqui era momento de trevas. Em nome de Jesus, eu quero deixar isso para você nessa tarde. Nós ainda falaremos aqui por alguns minutos ainda. Mas se esse princípio entrar dentro do seu coração, de tal maneira que você possa enxergar igual o apóstolo Paulo, e se alegrar no sofrimento, e se alegrar porque você enxerga depois do sofrimento, eu creio que isso vai te ajudar muito, em nome de Jesus. Amém? Esse é um dos aspectos que eu queria falar com os irmãos e as irmãs. Ele diz, olha, houve trevas, verso 33, sobre toda a terra, à direita, à esquerda, à frente, atrás, cima, embaixo. E mais do que isso, que horas que foi essa treva? Do meio-dia às 15h. Quando era criança, Araguari tinha um clima muito ameno, chovia muito aqui. Tanto é que os irmãos nem lembram disso, de tão distante que está isso do dia de hoje, irmãos. Mas eu lembro que às vezes choviam 15 dias seguidos. Talvez o pastor Carlos tenha vivido isso também, né, pastor? Mofava tudo, era um drama. E normalmente a gente tinha assim, quando a gente ia ficando desesperado, porque aí não tinha roupa seca, sapato molhado, sapato inclusive furado também, e por aí a coisa ia. A gente, de manhã, a gente conversando, levantava e falava, eu tenho uma coisa que eu faço que sempre dá certo. E o que é essa coisa? Seu Gilberto também talvez já tenha feito isso também, seu Gilberto. A gente desenhava um sol na terra, fazia um círculo, não é isso? Está vendo? Não é só o pastor Horácio que desenhava. E a gente dizia assim, olha, pode esperar que daqui a pouquinho vai vir o sol. Por quê? Normalmente a gente fazia aquele sol na terra, a hora que a gente já parava para o almoço, 11 horas. Quando dava meio-dia, o que acontecia? O sol. Mas qual é o quadro aqui? A Bíblia diz, no momento em que a gente mais esperava o sol, do meio-dia às 15h. Quantas vezes isso já aconteceu comigo e com você na nossa vida espiritual?
Estávamos vivendo dias de grande dificuldade. E orando, e buscando, e jejuando. E quando a gente menos esperava, nada aconteceu. Esse era o quadro. Essa é uma experiência pela qual todos nós cristãos passaremos, porque isso vai nos fortalecer na fé. A Bíblia está dizendo aqui que houve trevas do meio-dia às 3 horas da tarde. E diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Jesus bradou em alta voz. E aqui eu quero voltar a um ponto que eu tenho falado muito com a igreja, sobre a presença física do Verbo encarnado entre nós. E a Bíblia diz que Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E muitas interpretações surgem desse versículo, algumas delas, por exemplo, uma delas, somente comentando uma delas, é de que eventualmente naquele momento Deus abandonou o Senhor. E poderemos ter outras hipóteses também, que não adentraremos nesse mérito, porque o nosso propósito aqui não é necessariamente esse nessa noite. Mas se você abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 22, no verso 1, você vai ver que essa passagem está muito clara no livro de Salmos. E não somente essa, mas as frases que Jesus falou na cruz do Calvário estavam todas já preditas e profetizadas pelo salmista. O que isso tem a ver, pastor? Tudo a ver. Sabe por quê? Porque a profecia, ela é uma promessa de Deus. Então Jesus estava dizendo assim, olha, ao expressar esse sentimento, ele estava dizendo, olha, preste atenção lá no livro de Salmos, está dizendo que isso aconteceu, que eu sou de fato o Messias, Deus não esqueceu o povo de Israel. A humanidade não foi abandonada pelo Criador. Você não foi abandonado, não foi abandonada. Ele está simplesmente atestando que toda a Escritura tem todo um nexo. Aquilo que nós, esses dias, chegamos a introduzir durante uma mensagem em que eu sugeri aos irmãos que lessem com muito cuidado a carta aos Hebreus para entender todo o Antigo Testamento, onde todas as vírgulas do Antigo Testamento, inclusive, tem todo um sentido na carta aos Hebreus. A Bíblia diz que Jesus bradou em alta voz. Ele estava dizendo, olha gente, presta atenção, lembra quando vocês viram lá o Salmo 22? É óbvio que não, isso é uma tradução do pastor Horácio, mas ele está nos chamando a olhar e dizer, olha, aqui está o cumprimento da promessa de Deus. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, ele está fazendo uma pregação do Antigo Testamento, vivendo no Novo Testamento. Aí nós entendemos quando ele diz, não penseis que eu vim abolir a lei, mas vim para que ela se cumpra. Olha que coisa. As coisas vão fechando, você pega o Antigo Testamento, vai desenrolando ele, chega no Novo Testamento. E depois você leia o capítulo 10 de Hebreus, você vai ver mais do que isso ainda, que não somente do Antigo Testamento até o Novo,
mas projetando também pela eternidade. Então a Bíblia diz que, terminando esse versículo, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Isso aqui é uma maneira até de desprezá-lo ali na cruz. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Já viu quando a sua reputação não está boa e de repente ela piora? Quantos viram aí uma cena na CPI da Covid, quando, buscando um culpado, colocaram um vídeo lá que piorou a coisa, entrou todo mundo em pavorosa? Às vezes a nossa vida é assim. Diz a Bíblia, Jesus então, com um alto brado, o que ele fez? Expirou. A Bíblia diz no Evangelho de João que Jesus, tendo amado seus discípulos, amou-os até quando? O fim. E eu quero conversar com vocês sobre essa palavra que diz que ele expirou. Prestem atenção, e em nome de Jesus, com muito amor eu digo isso para os irmãos e para as irmãs, e trago isso para mim também. Mas muitas vezes nós estamos levando uma vida espiritual com base na inspiração. E a inspiração nada mais é do que nós absorvermos algo que vem de fora. Como é bom! Mas a Bíblia está nos chamando a fazer o processo inverso. Não é necessariamente ver o que a igreja tem para mim, o que o mundo tem para mim, o que a minha esposa tem para mim, o que, enfim, tem para mim, mas é o que eu tenho para alguém. Porque aí, ao invés de eu me inspirar com aquilo que eu recebo, eu estarei expirando. Ao invés de eu receber, eu estou dando. A Bíblia diz que Jesus, ele não se inspirou, ele expirou. Expirar nada mais é do que tirar algo de dentro de você e colocar em favor de alguém. Essa foi a obra do Cristo. E às vezes nós estamos meio que mancos da nossa vida espiritual porque estamos esperando uma pregação que nos inspire, quando na verdade a Bíblia diz que o Cristo expirou. Há momentos na nossa vida que não é buscar alguma coisa, mas é dar alguma coisa. A Bíblia diz isso, que ele expirou. Vamos abreviar aqui esse momento. E aí diz que o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Isso aí nós já falamos tantas vezes aqui com os irmãos, nesse véu rasgar de alto a baixo. E, enfim, vamos caminhar para o final. Nós temos aqui no verso 42, eu queria falar isso aqui com vocês, porque isso tem tudo a ver com o apóstolo Paulo. Israel naquela época vivia uma polarização terrível. Tinha os romanos e os judeus. Os romanos com a imposição, a força política, e por outro lado os judeus, buscando em Deus, no cumprimento dos preceitos de Deus.
Os romanos, se nós entrarmos no Netflix, nós vamos achar muitos filmes de romanos aí, sobre aquele povo, o Império Romano, e vamos ver a perversidade que era dentro do Império Romano. Pegue alguns filmes aí do Imperador Calígula e não assista, amém? E por outro lado, o povo judeu, um povo que temia a Deus, que tinha os preceitos na palavra de Deus, que tinha no livro de Provérbios, principalmente o início de Provérbios, como Provérbios fala sobre isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse verso que nós leremos agora, no 42, diz assim: era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se o quê? Corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José de Arimateia, membro do Sinédrio, ele tomou uma atitude muito maluca que nós precisamos de parar para pensar sobre isso. Jesus morre na cruz. Os judeus diziam que ele não poderia permanecer ali, pelo contrário, depois vocês podem ver nos livros da lei, aquele corpo tinha que ser retirado até às 6 horas da tarde, era o costume. Mas os romanos tinham em sua legislação um preceito que dizia que aquele que morria acusado de sedição, ele deveria apodrecer na cruz do Calvário. E José de Arimateia peitou o Império Romano naquele momento. Por isso que a Bíblia diz corajosamente. Ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Seguir a Jesus é atitude de coragem, sabe? Paulo fez isso. Ele olhou para todo aquele privilégio que ele tinha como cidadão romano, o sangue, um descendente de judeu, mas não sei o quê, um homem com uma boa posição social. Ele teve uma grande coragem naquele momento. E foi buscar coisas que lhes davam mais sentido do que uma posição política, financeira, social. José de Arimateia, olha eu misturando, José de Arimateia, o que ele fez? Também tomou coragem, tomou uma decisão muito forte naquele momento. Sabe, às vezes a nossa vida, ela vai ser uma mera vida de consumir oxigênio e abrir mais a camada de ozônio. Mas alguns de nós, quem sabe, tenhamos uma vida um pouco mais relevante. Ela só será relevante na medida em que nós tomamos decisões diferentes e corajosas. José de Arimateia peitou o sistema. Quantos entendem o que estou falando? Peitou o sistema. A Bíblia diz que ele teve coragem. E às vezes o que está faltando a mim, ou quem sabe a você, é coragem de mudar essa história aí. A Bíblia diz isso. Diz que ele foi, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E aí nós temos mais uma série de coisas que nós um dia teremos tempo aqui de compartilhar. Mas no capítulo 16, e aqui agora nós partimos para o final, se o pessoal do louvor quiser já ir se posicionando, nós já estamos terminando a nossa mensagem. Diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Eu não poderia deixar e correr mais adiante, irmãos e irmãs, sem voltar no verso 46, porque no verso 46 também diz: então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu no lençol
e o colocou num sepulcro cravado na rocha. Maria e as mulheres compraram. José de Arimateia comprou. E compraram com um propósito de preservar a memória daquele que é o autor da vida. Sabe, é tão interessante isso, mas eu não posso deixar de sair um pouquinho para esse aspecto. Quando nós dizimamos e ofertamos na casa de Deus, nós estamos repetindo esse gesto. Que coisa linda. Jesus já havia morrido, mas para eles era muito precioso preservar a memória daquele que os redimiu. Porque tantas vezes é tão penoso para mim dizimar e ofertar. Que coisa. José de Arimateia não sabia disso. E nem Maria. Mas com esse gesto de comprar, tiveram a experiência mais marcante que um ser humano poderia ter. Comprando, gastando, imaginando encontrar um corpo amortecido, em estado de decomposição. A Bíblia diz que quando Maria entrou no sepulcro, tinha um homem vestido de branco, e ele falou: a quem você está procurando? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ele vai adiante de vocês, isso é muito importante. Preste atenção nisso. Ele vai adiante de você. Quantos entendem o que eu estou falando? Talvez nesse momento haja trevas por toda parte. Quem sabe você não está encontrando a saída. Mas o mestre falou para aquela mulher: ele não está mais aqui, ele ressuscitou, ele vai adiante de vocês. Agora já não é mais o processo inverso. No início, Jesus caminhava pela praia para arrebanhar seguidores. Mas essa perspectiva muda, porque agora os seguidores é que vão atrás do Messias. Isso é maluco, isso é loucura, que é o que a Bíblia diz. E agora, para nós concluirmos, vai mais essa. Aquele homem fala, aquele homem vestido de branco, mas diz aos seus discípulos e a Pedro. Quem é o Pedro que está em nosso meio? Por que ele se referiu tão especificamente a Pedro? Há um mistério por trás disso. Quem sabe você que está me ouvindo seja o Pedro dessa história. E a Bíblia diz isso. Diz aos seus discípulos, mas eu quero que você diga a uma pessoa em especial. Você, meu irmão, você, minha irmã, quem sabe você é esse Pedro que está aí. Fique de pé, vamos orar, concluindo a nossa reunião.
quando Jesus expressa o Salmo 22, Ele estava dizendo para mim e para você, que nós não fomos abandonados à própria sorte. A palavra estava se cumprindo, a promessa estava se materializando, a resposta estava chegando. Quem sabe você veio a essa igreja nessa noite somente para dizimar e ofertar, para comprar. E que bênção isso! Quão importante é. Mas você vai sair daqui convicto e convicta de que o Senhor já não está mais no sepulcro, esse sepulcro está vazio, Ele ressuscitou, e tem outro, Ele vai adiante de você, e você precisa saber disso, principalmente você, Pedro, que está me ouvindo aí da sua casa, você que está na comunidade terapêutica nesse momento, ouça isso. Podemos cantar uma canção de adoração ao nosso Deus, concluindo esse momento. Aleluia. Quem quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quem treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluias. Glória a Deus. Quem traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, é como o sol, sua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Você pode levantar as suas mãos e cantar. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, A minha cruz levou. você deu sua vida,
Jesus eu canto pelo que fez por mim. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus por essa reunião. Somente um Deus poderoso, amoroso e misericordioso podia nos proporcionar esses momentos que aqui vivemos em tua presença. E nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que os irmãos, as irmãs que estão ouvindo essa mensagem possam retornar para suas casas, mas com um destino bem claro: é ir atrás do Senhor, buscar o Senhor. A sua palavra diz: buscai o Senhor enquanto é tempo, invocai enquanto ainda se pode encontrá-lo. O Senhor nos deixou essa notícia, o Senhor ia diante de nós, e nós sabemos, ó Pai, que em todas as circunstâncias que nós enfrentarmos, ali o Senhor estará, porque o Senhor é bom, é misericordioso, e a sua destra nos sustenta, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Deus abençoe a você nessa semana. Busque ao Senhor, vocês o encontrarão em nome de Jesus, e eu também. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de